não sei se vocês sabem, mas nós convertemos junto com o Bispo Hugo e com a Bispa Gisela, né? E o Jonas, o irmão dele, tinha uma característica muito legal, eles gostavam de pular de canguru. E ele falava, canguru, canguru, principalmente o Danielzinho, né? Eu tinha que ficar pegando ele assim, ó, e ficar sacudindo. Foi assim que eu fiquei grande, fazendo muita força. Mas parabéns, Jonas, parabéns, Carol. Fico muito feliz. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Isso aqui, que bom que os meus olhos puderam ver isso, porque isso nos traz esperança, né? Olhar para isso é ter a ciência, a certeza que é possível nós vivermos isso na nossa casa também. Quero ouvir um amém, igreja. Glória a Deus. E sem mais demora, vamos para a nossa palavra. Gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Pai, Senhor Deus, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito. E nós te pedimos, Pai, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, ministrar em nossos corações e fazer morada em nós, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer transformação no nosso interior, para que nós possamos sair daqui totalmente mudados pela Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, e a igreja diz... Você pode dar uma salva de palmas a Deus bem forte? Igreja, eu quero trazer uma palavra para a sua vida, e o tema da minha palavra é a experiência profunda que muda tudo. Quero ver um amém. A experiência profunda que é capaz de mudar todas as coisas. E antes de eu te falar sobre a experiência profunda, eu fui buscar na Bíblia algumas coisas que manifestam o poder de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a quantidade de milagres que Jesus fez. Eu falei, eu nunca tinha perguntado quantos milagres Jesus tinha feito na Bíblia, quantos foram enunciados pela Bíblia, né? E eu cheguei à conclusão que 35 milagres foram feitos por Jesus. Muito milagre, sim ou não, igreja? 35 milagres foram evidenciados por Jesus. Esse é o que está escrito na Bíblia, fora o que Ele faz nas nossas vidas hoje, amém, gente? Se nós formos contar, são inúmeros. Mas olha, eu não vou ter tempo de falar sobre todos, mas preste atenção. Um dos primeiros milagres feitos por Jesus foi a transformar água em vinho. O segundo milagre, a cura de um filho de um oficial. O terceiro milagre, a cura de um paralítico. Eu quero ouvir um amém, igreja, por isso. Quarto milagre, a primeira pesca maravilhosa, a libertação de um endemoniado, a cura da sogra de Pedro, a purificação de um leproso, a cura de um paralítico, Jesus cura a mão ressequida, a cura da criada de um criado de um centurião, a ressurreição do filho da viúva. Jesus cura um endemoniado, e esse é o 12º. 13º diz, Jesus acalma a tempestade. No 14º, Jesus cura um endemoniado. No 15º, a cura de uma mulher do fluxo de sangue. 16º, a ressurreição da filha de Jairo. No 17º, a cura de 2 cegos. Jesus cura o mudo endemoniado. No 19º milagre, a primeira multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, a cura do filho da cananeia. 12º, e assim vai. 35 milagres são ditos a respeito de Jesus na Bíblia. E desses 35 milagres, 31 Pedro viu. Desses 35 milagres, só 4 deles Pedro não teve a capacidade de ver, porque ele ainda não andava com Jesus. Mas desses 35, 31 Pedro viu. E isso é poderosíssimo, porque hoje nós não vimos tantos milagres, nós não vimos tantas manifestações, mas os olhos de Pedro tiveram a capacidade de ver aquilo que os nossos olhos hoje muitas vezes não vê. Desses 35 milagres, Pedro esteve presente em 31 desses milagres. E olha o que eu vou dizer, nem todos esses milagres foram capazes de mudar o interior de Pedro. Faz sentido isso ou não? E eu vou provar isso para você. A Bíblia fala diz respeito a Pedro, que era um homem, e nós vamos andar bastante na Bíblia, quero ouvir um amém. A Bíblia fala um pouco sobre Pedro.
Pedro era um homem conhecido como um empresário do ramo de pescaria. Não diz que Pedro era somente um pescador, diz que Pedro era um empresário, porque quem trabalhava com ele era uma galera. Faz sentido isso? Não. Ele andava com muitas pessoas e ele era um pescador. Diz a Bíblia que Pedro também não tinha muita facilidade com a fala, ele não era um cara instruído. Mas Pedro era um homem que tinha um coração absurdo. Pedro era um homem que ele estava disposto a servir. E se você abre a Bíblia comigo, abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: e aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago do Genezaré, e viu estar 2 barcos, fala assim comigo, 2 barcos. Está vendo como ele já não era um pescador comum, ele já tinha 2, ele já era um empresário. E diz o seguinte: e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, fala assim comigo, Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhei. Por que mandas que lance a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam-se-lhes a rede. No versículo 7 diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A Bíblia fala sobre um dos primeiros milagres que Pedro viu, diz respeito a um milagre que ele estava inserido. Há um milagre que ele teve a capacidade de ver com os próprios olhos. Ele não tinha pescado nada durante o dia, durante a noite inteira. E Jesus chega diante dele e fala: olha, lança de novo a rede. Lança de novo a rede ao mar. E Pedro vai lá, lança a rede ao mar. E ele tem uma grande, grande pesca. Além disso, olha que mais. Se você abrir a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28... abra a Bíblia comigo no Mateus 14, versículo 28, diz o seguinte, abre no versículo 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. No versículo 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, no versículo 31, diz: Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? No versículo 32 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro teve a capacidade, olha só, de ver o primeiro milagre acontecer na vida dele, que era o milagre da multiplicação. E eu quero ouvir um amém. Além de Pedro testificar esse milagre, Pedro também vê o milagre de ele andar sobre as águas. Quase que eu derrubei aqui. De andar sobre as águas. E esse foi o segundo milagre que Pedro presenciou na vida dele. Mas fora esses milagres, existiram outros 29 milagres no qual Pedro teve a capacidade de ver. Pedro viu uma mulher ser curada do fluxo de sangue. E no momento mais complexo da vida de Pedro, Pedro ainda vê uma restauração de um membro do ouvido de um centurião. Então, a vida de Pedro, andando 3 anos com Jesus, foi uma vida de ver o sobrenatural acontecer. Eu quero ouvir um amém. Mas olha, eu repito, nem todo milagre que Pedro viu foi o suficiente para mudar o interior de Pedro.
Pastor, quando é que uma pessoa, na sua opinião, é testada sobre as suas intenções e sobre o seu interior? Quando ela é colocada em alto nível de pressão. Faz sentido isso, sim ou não, igreja? A maioria de nós, quando nós somos colocados em alto nível de pressão, nós negociamos muitas vezes, ou muitas vezes nós pensamos em negociar os nossos princípios. Eu estou correndo porque eu tenho muita coisa para falar. Se você pega a Bíblia em Lucas capítulo 22, no versículo 54, diz o seguinte: então, no versículo 54 diz, então prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. No versículo 56 diz, uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. No versículo 57 diz, mas ele negou, mulher, não o conheço. No versículo 58 diz, deixa eu beber uma água aqui, gente, que minha garganta esse negócio do Jonas me deixou meio emocionado. Pouco tempo depois, no versículo 58 diz, pouco depois, um homem viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. No versículo 54 diz, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava a ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante. Hoje, você me negará por 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Igreja, o que eu estou querendo te dizer é que nem só de milagre é mudado o interior do homem. Às vezes nós pedimos para que Deus opere milagres e maravilhas nas nossas vidas. E quantos esperam milagres? Quantos esperam milagres na sua vida? Diz um amém. Às vezes nós pedimos para que Deus opere milagres e muitas vezes Ele opera milagres nas nossas vidas. Quantos aqui já experimentaram milagres de Deus na sua vida? Deixa eu te ver. Mas Pedro, colocado em um nível de alta pressão, nem todo milagre e prodígio que ele viu na vida dele foi capaz de reafirmar a certeza que existia dentro de Pedro. Pedro não somente negou a Cristo, Pedro mentiu sobre a sua verdadeira identidade. Quando nós somos colocados em um alto nível de pressão, muitas coisas que são colocadas como valores na nossa vida são negociadas. Com Pedro não foi diferente. E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não vi a quantidade de milagres que aconteceram perto de Pedro. E é verdade. E talvez a gente respondesse assim, se eu tivesse visto eu não teria negado, será que não? Quando nós, por tão pouco, por um emprego, eu não sei o que aconteceu, a pandemia ela fez algo muito louco no meio da nossa geração. Ela colocou o medo como um lugar seguro. Como assim? Muitas pessoas deixaram de vir à igreja depois da pandemia e se justificaram em cima da base do medo. Pastor, mas o medo, ele é necessário para as nossas vidas. Ter medo sim é necessário, mas ele não pode se transformar numa muleta. Quantos de nós negociamos princípios, poucos princípios que nós temos por tão pouco, quando nós somos colocados num nível de pressão? Com Pedro não foi diferente, mas olha o que eu vou te dizer, igreja. Uma experiência profunda em Deus é capaz de transformar o interior de qualquer um. E eu falei rápido até aqui porque agora começa a minha pregação.
Sabe, não existe nada mais profundo e nada mais poderoso do que um homem de joelhos. Não existe nada mais poderoso do que um homem que reconhece todos os dias Deus como seu único e suficiente Salvador. Mas não somente um homem que se ajoelha todos os dias, mas um homem que reconhece que Ele é Deus, e que de vez em quando acontece de cair algumas lágrimas dos olhos dele, quando ele acorda pela manhã, e parece que palavras não conseguem fazer sentido daquele momento para frente. Parece que uma atmosfera diferente toma aquele lugar. Escuta o que eu estou querendo te dizer. Não existe nada mais poderoso do que um homem que tem experiência, que tem uma experiência profunda com Deus. Um homem que tem uma experiência profunda em Deus não precisa de milagres. Milagres são importantes, mas um homem que tem uma experiência profunda em Deus, ele vive um milagre todos os dias. Um homem que tem uma experiência profunda em Deus, um homem que tem a capacidade de se ajoelhar todos os dias e buscar a Deus e falar: Senhor Deus, não existe outro Deus além de Ti na minha vida, não existe outro Deus a qual eu possa chamar de Senhor, Tu és o único que eu dependo, a resposta certa sempre vem do Senhor, eu não tenho outro Deus. Esse é um homem que reconhece que ele tem uma experiência profunda todos os dias. Pedro, até o momento onde eu falei contigo, até esse momento, onde ele nega Jesus, ele conseguiu ver o poder de Deus agindo na vida de Jesus, eu quero ouvir um amém. Ele viu milagres acontecendo na vida das outras pessoas, eu quero ouvir um amém. Mas Pedro ainda não tinha experimentado o poder do Espírito Santo na vida dele. Como você pode provar isso, pastor? Eu vou te provar isso através de um versículo. Abra sua Bíblia comigo. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 1. Antes, deixa eu te falar uma coisa. No versículo 1, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que estavam 11 discípulos reunidos no mesmo lugar. E faltava um, porque Judas tinha morrido, se matado ou ser, né? E a Bíblia fala que em Atos 1, os discípulos, eles pegam um discípulo e colocam na posição de Judas. Logo que eles colocam na posição de Judas, se completam 12 homens. Quero ouvir um amém. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, ou seja, até Atos 1, Pedro não tinha ainda vivido e experimentado o poder do que nós chamamos do poder do Espírito Santo na vida de um homem. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 2 diz o seguinte: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e vai dizendo amém a igreja, e encheu a toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E a palavra de Deus no versículo 4 diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 1, para trás, Pedro vê milagre, Pedro vive o milagre, Pedro experimenta o milagre. Início, quando ele é colocado sobre um nível de alta pressão, Pedro, tendo experimentado tudo isso, ainda assim nega Cristo.
Em Atos 2, Pedro experimenta de algo que é uma promessa para mim e para você. Em João capítulo 14, no versículo 26, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, no versículo 16, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu quero ouvir um amém. Em João capítulo 15, no versículo 26, mas quando vier o Consolador, que é da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, e testificará de mim. Eu quero ouvir um amém. Escuta uma coisa que eu estou dizendo para você, igreja. Pedro, em Atos 2, ele experimenta de algo profundo e poderoso. Pedro experimenta de algo transformador, de uma experiência profunda, que não só muda a perspectiva de Pedro, muda também as atitudes de Pedro. Pedro, até Atos 1, ele é conhecido como um cara impulsivo, como um cara que negou a Cristo, mas a partir de Atos 2, tudo que nós conhecemos sobre a igreja hoje foi implantada por um homem que teve uma experiência profunda em Deus. Eu quero ouvir um amém. Tudo que nós conhecemos, ou parte do que nós conhecemos hoje sobre o pilar da igreja, foi construído através de um homem que teve uma experiência profunda em Deus. O que eu estou querendo te dizer, igreja, é que existe uma versão de você desconhecida. Existe um pai que você não conhece, que existe dentro de você. Existe uma mãe que você desconhece. Existe um filho que você nem imagina que você seja. Existe um empresário que morreu há muito tempo. Existe um pastor adormecido. Existe um homem feliz, um homem próspero. Existe um homem que não tem dificuldade e falha. O que eu estou querendo te dizer, igreja, é que existe uma versão sua desconhecida, até que você tenha uma experiência profunda e diária com Deus. Sabe, igreja, é muito bom ouvir o milagre na vida dos outros. Quanto gostam? É muito bom ouvir as coisas que Deus tem feito na vida dos outros, mas é melhor você testificar das coisas que Deus tem feito na sua vida. O que eu estou querendo te dizer é que Deus derramou sobre nós, e a Bíblia fala sobre isso em 2 Timóteo. Eu não derramei sobre vós um espírito de medo, mas eu derramei sobre vós um poder, um espírito de poder, de amor e moderação. O que a Bíblia estava querendo dizer para mim e para você é que desse espírito que veio da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é um espírito que ele tem uma versão nova ao teu respeito. E não é uma versão que você vai conhecer quando você tiver 30, 40, 50, 60, 70 anos. É uma versão que você pode conhecer amanhã. É uma versão que você pode conhecer amanhã. É amanhã. Quando você acorda pela manhã, quando você acorda todos os dias, e você fala: Senhor, antes mesmo de eu levantar, antes mesmo de eu dar o meu primeiro passo, antes mesmo de eu até mesmo escovar os meus dentes. É bom escovar os dentes antes, viu, gente? Porque eu acho que Deus, Ele se importa com isso, talvez. Sabe, existe uma versão sua que nem você conhece.
Porque quando existe o derramar do Espírito Santo, oh Deus bom, aquilo que era tristeza é mudado por um espírito novo. Aquilo que é doença é capaz de ser transformado. Pedro, até Atos 1, é um homem comum. Pedro, de Atos 2, é um homem sobrenatural. Sabe o que eu sinto aqui no meu espírito, igreja? Um Deus muito interessado em se revelar a você. Sério. Não sei, mas eu sinto como se um derramar do Espírito Santo estivesse reservado para a sua vida. Sabe, algo da parte de Deus mesmo. Algo que você não consegue explicar em palavras, algo que você não consegue entender, e nem que se as pessoas te perguntarem, você vai conseguir explicar. É desse poder que Pedro experimentou. Olha o que eu vou dizer. A Bíblia fala, a minha palavra ela é muito simples. A Bíblia fala de um Pedro. A Bíblia não diz sobre isso, mas algumas pessoas dizem a respeito disso. Que Pedro, ele morreu crucificado. E antes da morte dele, as pessoas perguntam para Pedro: você vai morrer crucificado? E a resposta de Pedro é muito simples: não me crucifique da mesma forma que o meu Jesus morreu. Faça o seguinte: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou nem digno de morrer da mesma forma. Só um homem cheio do poder de Deus é capaz de fazer o que ele fez. E eu quero terminar minha palavra hoje te desafiando a conhecer uma versão sua que você desconhece. Uma versão sua como pai que você ainda não conheceu. Uma versão sua como mulher que você ainda não conheceu. E ela está te esperando. Amanhã de manhã, antes de você acordar. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Deus, ele é tão simples. Fala assim comigo, simples. Ele é tão simples que ele até nos ensina a orar. Ele fala: olha, quando você for me buscar, faz o seguinte, fecha a porta do teu quarto, porque o Deus do secreto, que te vê no secreto, ele vai te recompensar. E ele ainda fala: portanto orai assim: Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como no céu. Assim, e não mais livrar-nos. Amém. Sabe, igreja, essa é uma oração simples. E se eu te contar que ela é um processo bem definido para a resposta que você tanto precisa. Porque antes de começar, isso vai ter que ser numa outra pregação, se Deus assim permitir. Mas antes ele fala assim, ó, não oram como os pagãos, que repetem a mesma coisa.
Ele não estava falando para a gente orar o Pai Nosso todos os dias, ele estava falando para nós orarmos desta forma. Isso quer dizer que a oração do Pai Nosso, ela tem uma sequência lógica. Pai Nosso que está... Então, quando você for começar isso, a gente vai deixar para outra pregação. Mas Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer que toda vez que você se ajoelha, a primeira coisa que você tem que fazer é: Senhor, Tu és santo, poderoso, digno de eu me ajoelhar. Venha o teu reino. Diz respeito a você reconhecer que existe algo acima de você, muito maior do que você, muito mais poderoso, e que é o seu lugar. Mas se você pega a oração do Pai Nosso, você começa a entender que existe uma chave, um processo bem definido para você alcançar o coração de Deus. Mas isso fica para uma outra pregação. Mas o que eu quero te dizer é: existe uma versão de Simão que Pedro não conhecia. Existe uma versão de Pedro que Simão desconhecia também. Simão não se imaginava estar com o nome dele escrito num livro. E está. Pedro não se imaginava ser colocado como pedra fundamental de tudo aquilo que nós vivemos hoje. Essa é uma versão de Pedro que Simão não conhecia. Sabe uma coisa que eu me pergunto? Qual é a versão do pastor Diego Corte que ele precisa conhecer amanhã de joelhos? Qual é a sua versão que você desconhece que ela existe? Qual é a versão que Deus pensa ao seu respeito que você desconhece que existe, bro? Nós queremos, Senhor, nós queremos toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Nós queremos, Senhor. Se você sente essa presença no seu lugar, se coloque em pé no nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda. Feche seus olhos. Começa a clamar por esse Deus. Chorando a lava-se. Feche seus olhos. Eu queria que você, mesmo assim, com palavras simples, você começasse a falar com Ele. Mesmo com suas palavras simples.
O Deus que transformou a vida de Pedro naquele Atos 2. É o mesmo Deus que está aqui nesse lugar agora.